Oi, 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 boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Vou aqui mandando uns aviõezinhos para começarmos essa nossa live. Começarmos com tudo, sabe por quê? Porque esse assunto envolve a vida de todo mundo, sabia? Boa tarde, tudo bem? Realce Eventos, Laboratório Diagnoses, é isso mesmo? Quem que tá aí por trás desse perfil, desses dois perfis? Comenta aqui para mim, para eu saber e mandar um oi para você especial. Ei, Isa, seja muito bem-vinda, tudo bem? Eu espero vocês me falarem aqui. O áudio tá bom? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem, por favor? Ah, Deus te abençoe também. Mas me conta, qual que é seu nome aí? Laboratório? Ei, Ayla, seja bem-vinda. Rita, Isa, Conceição do Real, Conceição, seja muito bem-vinda. Flávio, ei, Flávio, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Valdirene, que ótimo que você está aqui hoje também. CBI Informática. Gente, que coisa boa ter todos vocês aqui hoje almoçando comigo, hein? Almoço rapidinho aqui com conteúdo. Sabia que tem muita gente falando isso? Falando assim, eu vou almoçando e vou ouvindo você. Olha que bacana, tô muito feliz com isso. Gente, o assunto que nós vamos falar hoje é muito importante. Ei, Marley, seja bem-vinda. É muito importante. CBI, quem que tá aí atrás da CBI, hein? Conta pra mim. Gente, aproveitem e coloquem pra mim de onde vocês estão me vendo, para eu ter uma noção onde nós estamos chegando. Ei, Tatiele, seja bem-vinda. Por quê? Vocês sabem que eu dou treinamentos, né? Que eu faço palestras e algumas pessoas pedem que seja online. Então, para que eu tenha algum curso online, eu preciso saber se as pessoas estão concentradas em locais diferentes ou se eu consigo atender aquela cidade em específico. Igual agora, dia 24, nós faremos o treinamento em João Monlevade, né? É um treinamento sobre perfil comportamental. Ei, Luiz! Que bom te ver por aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Então, o treinamento que nós vamos fazer dia 24 é o aprofundamento de tudo isso que eu venho falando por aqui na minha página nesses últimos dias. Inclusive, eu coloquei um workshop lá no meu YouTube. Eu não sei se vocês já estão seguindo, se não estão ainda, corre lá e já siga, porque eu tô buscando conteúdos muito especiais para colocar lá no YouTube. E aí, o YouTube é rosa.bedete. Então, vocês entrem lá, acompanha, comenta, compartilha, fala se ficou bom, se não ficou. Tô pronta para ouvir críticas sem problema algum, afinal de contas, nós sempre temos o que melhorar, não é? Então, eu aguardo vocês nos comentários lá no YouTube também, tá bom? E se vocês já assistiram às lives anteriores, essa é a terceira live de uma série de 3. Comenta para mim se você já assistiu alguma das anteriores ou não. E não se esqueça de colocar o lugar de onde você está. CD Vale 10, conta para mim qual que é o seu nome. Seja muito bem-vindo. Então, gente, o que nós vamos falar hoje? Nós já falamos na primeira live, né, dessa série de 3, sobre a importância de nos autoconhecer. A segunda live foi sobre a importância de nos relacionarmos bem em casa, ou seja, com as pessoas que amamos. E hoje, a terceira live, nós vamos falar sobre a importância de nos relacionarmos bem com as pessoas que trabalham conosco, né? E que de certa forma amamos também, né? Que é importante nós gostarmos das pessoas que trabalham conosco. Não é mesmo? Então, tô vendo que meu batonzinho aqui tá meio estranho. Coisa de mulher. Mas tudo bem. Então, olha só. Hoje nós vamos falar da importância
de nos relacionarmos bem com as pessoas do nosso trabalho. E por que isso é tão importante nós falarmos? Porque o trabalho é um dos pilares que completam a nossa roda da vida. A nossa roda da vida, ela tem 11 pilares, 11. E o trabalho é um desses 11 pilares. E não sei se você já me ouviu falar em alguma outra live sobre isso. Quando nós temos algum dos pilares da nossa vida que não está andando muito bem, que não está... as coisas não fluem, porque a nossa vida ela é sistêmica. Nós temos 11 pilares, mas se um pilar não estiver muito bom... Bom dia, Vanete. Boa tarde já, né, Vanete? Aí é bom dia? Conta pra mim de onde você tá falando. Eu acredito que a Valdirene, que tá lá em Madrid, já deve ser boa tarde mesmo. E você, Vanete? Conta pra mim. Então, quando um dos pilares nossos não está tão bom, ele acaba atrapalhando os outros pilares. Acaba puxando para baixo os outros pilares. E é por isso que às vezes as coisas vão ficando difíceis, sabe? Muitas pessoas falam assim: nossa, mas minha vida tá muito difícil. Mas por que essa vida tá difícil? Tem alguém aqui com a vida difícil, aí a vida pesada, correndo demais, fazendo coisas que se sente até abafado porque não tá dando conta? Gente, presta atenção numa coisa. Correndo demais, todos nós estamos, inclusive eu. Hoje já foi uma correria aqui em casa. Eu não sei se vocês acompanharam aí na página, né? Hoje foi ao ar, lá, Valdirene, que tá lá em Madrid, falou que lá são 17h40, né? Boa tarde então, Valdirene. Mas hoje de manhã, não sei se vocês acompanharam, foi ao ar uma entrevista que eu dei na Alterosa Minas, SBT Minas, né? E aí foi uma doideira, que aqui não pegava em Rio Casca. E aí a gente foi conseguir o link para assistir na internet. E aí um monte de gente fez contato comigo. E eu tinha que sair para ensaiar o salmo, depois voltar para poder preparar a live. Então assim, tudo corrido, gente. E a correria existe mesmo. Agora, o que eu quero trazer para você é que a correria não precisa ser pesada. Que a vida não precisa ser pesada. Muito pelo contrário, ela precisa ser leve. Ela precisa nos trazer satisfação. E por mais que eu esteja correndo, cheia de atribuições, eu tô feliz, muito feliz. Principalmente que, à medida que eu vou conversando com as pessoas, eu vou percebendo o quanto, de alguma forma, eu consegui ajudar essa pessoa a ter consciência de algo que ela poderia mudar na vida dela, de algo que poderia ser mais simples, né? Porque muitas vezes nós colocamos um peso muito grande em algo que poderia ser simples. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, o nosso trabalho. O nosso trabalho, a importância de nos relacionarmos bem no nosso trabalho. E eu tenho visto também muitas pessoas que ficam esperando a sexta-feira para viver. Você é dessas pessoas que espera a sexta-feira para viver? Para falar o sextou, aí no fim da sexta-feira tá muito feliz, no sábado está feliz, no domingo depois do meio-dia já começa a ficar triste, porque na segunda-feira tem que trabalhar de novo. Você conhece alguém assim? Comenta para mim se você conhece alguém que está vivendo nessa situação. Vive de segunda a sexta. Não vive de sexta a domingo. Não vive de segunda a sexta. E isso é muito triste. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é constituída de todos os dias. Eu não posso viver só o fim de semana. Eu preciso viver e ser feliz de segunda a segunda. Então, quando você não está feliz com o seu trabalho, você pode observar. Pode ser que você não está feliz realmente porque você faz algo que você não gosta.
Pode ser que você não consegue se relacionar bem com as pessoas que estão no seu trabalho. Boa tarde, Josi. Pode ser que você não se sente valorizado. Pode ser que você ache até que você nem seja remunerado da forma que você gostaria. E isso tudo, a única pessoa que pode mudar isso, sabe quem é? Você. Você. E aí a nossa primeira live vai falar sobre isso. Que nós somos responsáveis por nossos resultados. E nós somos as únicas pessoas capazes de mudar o nosso resultado. Se você está trabalhando num lugar que você não é feliz, saia de lá logo. E se você não se sente reconhecido, saia e vai procurar um lugar que você se sente reconhecido. Aí às vezes você fala assim, nossa, mas você parece ser tão simples, mas não é tão simples. Eu tenho família para sustentar, eu tenho faculdade às vezes para pagar, eu tenho tanta despesa. Como que eu vou sair do meu trabalho? Não estou falando para ninguém ser irresponsável, mas você pode ir organizando para você sair. Você pode ir organizando para trabalhar com algo que seja melhor para você, com algo que você ama, com pessoas que você gosta, e também com a remuneração que você merece. Então não reclame. Reclamar traz azar, hein? Dá um azar danado reclamar. Reclamar faz com que aquilo que você está passando de ruim volte para você. Olha só, não sei se você fica ligadinho nas questões do português, mas o que? Reclamar. Clamar de novo. Clamar com que aquilo aconteça novamente. Então, quando eu reclamo de algo, eu estou pedindo para aquela coisa que me incomoda, que me faz sofrer, voltar. Eu reclamo, eu pego para viver aquilo tudo de novo. Então, se você começar a reclamar, se você não sabia disso ainda, já morde a língua aí na hora que começar a reclamar. Já fala, opa, não quero passar por isso de novo. Vamos seguir em frente. Fez sentido isso? Alguém já tinha parado para pensar nisso, sobre essa questão de reclamar? Comenta para mim. E eu tô meio na dúvida se o meu som tá bom. Vocês podem falar isso para mim, se o som tá bom? Porque tá aqui desligado. Tô na dúvida. Comenta para mim. Tem som? Tá tudo ok? Tô na dúvida aqui, viu? Tá desligadinho. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá assim? Tá dando para ouvir? Então, eu acho que eu tô falando sem áudio. Então, tá. Sem o microfone. Mas tudo bem, o importante é vocês me ouvirem. Porque aqui hoje tem um som aqui de fundo, Henrique e Juliano. E aí, ó, todo mundo falando que tá jóia. Então, que bom que vocês estão me ouvindo. Porque não ia ficar nada legal eu ficar aqui falando e ninguém me ouvindo, né? Já aconteceu isso no início de uma live. Mas quem sabe faz ao vivo, né não? Então, vamos continuar aqui. Então, gente, ninguém merece viver uma vida pesada, uma vida triste e trabalhar com algo que não ama. Ninguém merece viver apenas 2 dias da semana. Todos nós merecemos viver a semana inteira. Uma semana abençoada, uma semana plena, uma semana feliz. Todos nós precisamos disso. E aí você pode pensar assim, prometendo o impossível, prometendo algo que ninguém tem, que ninguém é feliz todos os dias. O que você deve estar querendo dizer é que ninguém passa sem problemas. E sim, nós não passamos sem problemas, né? Nós temos desafios, todos nós, mas isso não impede que sejamos felizes. Um desafio que acontece comigo hoje não pode estragar minha semana inteira. Inclusive, não pode estragar o meu dia inteiro. Eu preciso ter sabedoria para lidar com os desafios que a vida me traz. E essa sabedoria a gente adquire com inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você extrair o melhor de você e o melhor dos outros. Olha que fantástico isso.
E será que nós estamos extraindo o melhor de nós? E será que nós estamos conseguindo extrair o melhor do outro? Deixa eu ver aqui, muita gente falando que eu tô linda. Ô, gente, vocês são joias, vocês são maravilhosos, muito obrigada. Valdirene falou aqui, eu fiz dia 13 de março de 2020, deixei um trabalho depois de 16 anos de empresa. Foi muito difícil, pois 4 dias depois a Europa fechou pelo Covid. A Andrina colocou, o que percebo muito é que quando a pessoa não se conhece, não sabe de fato quem ela é. Acaba prejudicando a sua própria performance dentro da empresa e acaba prejudicando também os outros colaboradores. A Valdirene colocou, sobrevivi e estou feliz e plena. Que maravilha, Valdirene! E aquele Covid, o Covid realmente foi difícil de lidar, muito difícil, né? Foi uma situação que o mundo parou. E nessa situação de Covid, quem não se conhecia, quem não conhecia as pessoas com quem convivia, sofreu dobrado. Sofreu dobrado porque muitos divórcios, inclusive, aconteceram nesse período. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam lidar com as outras. Marido e mulher não se conheciam. Porque um ficava para um trabalho, o outro ficava no outro trabalho. Chegava à noite já cansado, terminava aquela noite assim rapidinho e tal, conversava pouco, dormia, acabou o dia. E não souberam conviver todos os dias junto. E isso tudo que eu tenho trazido nessas lives, nesses últimos dias, é exatamente para mostrar para você que relações humanas, elas são necessárias. Relações humanas, elas são 100% quase de todos os nossos contatos diários. Porque apesar de eu estar aqui na frente de uma telinha, eu tenho várias pessoas atrás, ouvindo o que eu tô falando. E tem várias pessoas também que me dão suporte e me ajudam para que isso aconteça, né? Então, sempre existe pessoas na nossa vida. E se nós não soubermos lidar com pessoas, vai acontecer isso que está acontecendo. As pessoas estão preferindo animais, estão preferindo máquinas. E aqui eu quero que você ouça isso com muito amor. Coloque no seu coração aí que isso, eu não tô falando que eu não gosto de animais, eu gosto. Eu tenho uma cachorrinha aqui que nem é minha, é do meu filho, Matheus. A Lua, ela é uma husky e ela é linda, ela é minha paixão. Mas ela é cachorro, gente. A mesma coisa o celular, o computador. Eu amo tecnologia, eu adoro o celular, eu adoro mexer nas minhas coisas no computador. Mas são máquinas, não substituem pessoas. Nem a inteligência artificial vai ser capaz de substituir pessoas. Então, nós precisamos, é urgente, aprender a lidar com pessoas. Então, aprofundando aqui no nosso tema, imagina você aí no seu trabalho, gostaria muito que você pegasse o nome de uma pessoa e anotasse num caderninho aí, uma pessoa do seu trabalho e que você gostaria muito de conviver bem com ela. A Andrina também falou aqui, né, sobre a importância de nos autoconhecermos e deixa eu fixar aqui também o tema da live. A Andrina falou sobre a importância de nos conhecermos, porque quando nós não nos conhecemos, nós não conseguimos oferecer alta performance. E com isso nós acabamos prejudicando todo mundo do nosso trabalho. Faz super sentido isso, Andrina, muito sentido. Deixa eu fixar aqui a importância das relações. E você sabia que saiu uma pesquisa que diz o seguinte: 72% das pessoas estão infelizes no trabalho, 72% estão infelizes no trabalho em razão das relações pessoais. Já pensou esse índice? Já pensou que índice altíssimo? Muito alto. Então, são pessoas que não combinam com o chefe, pessoas que não combinam com o colega,
pessoas que não combinam com, com o patrão, que não combina com o colaborador, né? Então, isso tudo faz toda a diferença no desempenho no trabalho. Eu tentei fixar, gente, mas não deu não, viu? Eu sempre agarro com esse fixar. Mas tá bom. Vocês já sabem de que nós estamos falando. De vez em quando a gente repete aqui para quem entrar novo, tá bom? Então, vamos lá. Aí, olha só, a importância de você se relacionar bem no trabalho. Nós temos pessoas diferentes. Eu sou oficial de cartório, eu acredito que vocês já sabem disso. E nós, quando nós assumimos um cartório, nós não somos treinados para gerir um negócio. E aí caímos de paraquedas, porque nós somos profissionais do direito, né? Caímos de paraquedas no cartório e de repente nós temos que liderar pessoas e de repente nós temos que lidar com inúmeras pessoas que nos procuram na serventia para que nós possamos atender as pessoas. E aí, nós não somos preparados para isso. E muitos colegas do trabalho vêm falar comigo assim: Rosa, tá muito difícil selecionar pessoas para trabalhar. Mas sabe por que tá difícil, gente? Porque por dois motivos. Um dos motivos é porque as pessoas não querem se aprimorar. E aí eu digo, não só as pessoas que estão sendo contratadas, mas também as pessoas que contratam. Você quer colocar no seu negócio alguém que provavelmente se parece com você. Porque é uma pessoa que se parece com você, normalmente lida bem com você, combina bem com você. E a pessoa que é muito diferente de você, é desafiador trabalhar com ela. Só que tem que em um negócio nós precisamos de pessoas de perfis diferentes. E aqui eu ressalto para você, não existe perfil ruim. Existe o perfil colocado no lugar errado. Porque todos nós somos capazes de fazer inúmeras funções. Alguns com mais facilidade para algumas coisas, outros com mais facilidade para outras coisas. Então, comenta para mim se você já passou por algum problema no trabalho em relação aos seus relacionamentos. Ou com o seu chefe, ou com o seu funcionário, ou com um colega. Comenta para mim. Porque talvez eu estou falando sobre isso e todo mundo aqui tá tranquilo, nunca passou por nenhum problema no trabalho. O meu perfil, inclusive, depois eu vou falar melhor sobre isso para vocês entenderem melhor, mas o meu perfil é um perfil que é muito bom de relações. Normalmente relaciono muito bem com as pessoas. Mas eu já tive problemas no trabalho. Já tive problemas, né? Porque afinal de contas nem todo mundo pensa como nós. E não é para pensar mesmo, é para pensar diferente mesmo, para fazer um trabalho diferente, para conseguir compartilhar coisas diferentes. Então, eu gostaria que você colocasse para mim. Aqui, ó, a Josiane já falou, já passei com colegas. Aí, já passou com colegas de trabalho. Por quê? Às vezes, o perfil era diferente, né? E sabe alguma coisa que acontece muito? Muitas vezes um se sente sobrecarregado. A Andrina colocou, já passei e conhecendo o perfil dela e o meu, eu soube lidar com a situação. Hoje somos bem unidos. Olha que maravilha. A Andrina fez o curso Decifre, Influencie Pessoas aqui em Rio Casca. E ela sabe o quanto é importante entender de pessoas. Você que tem um negócio, você que trabalha em algum lugar, você que é líder, né, de grupos, você precisa entender de pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Não se esqueça disso. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Você que é líder, né,
Quando você seleciona pessoas, você está trazendo pessoas para o seu negócio. E você está vendendo o seu negócio por meio de pessoas que você nem sabe se vai dar conta. Você precisa entender de pessoas. O maior capital que eu digo é o maior recurso que nós temos na nossa empresa, eu, por exemplo, no meu cartório, são as pessoas que trabalham lá. É o maior recurso. E você, que não é a pessoa que contrata, você não é a pessoa que lidera, você não é a pessoa que gerencia algo, o seu maior capital é também entender de pessoas. Seu maior recurso. Porque se você é gerenciado, quando você entende como que o seu gerente, o seu líder, o seu patrão funcionam, você vai saber entender realmente o que exatamente ele quer. Você vai conseguir cumprir as ordens da forma que ele quer. Porque nós temos perfis diferentes e esses perfis, eles fazem com que nós, às vezes, entendamos até de forma contrária, completamente contrária, algo que alguém falou. Então, quando a gente recebe uma ordem de uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do nosso, muito provavelmente nós vamos executar do nosso jeito e não do dela. Nós vamos entender diferente. E aí lá na frente vai vir o puxão de orelha, ou então falar assim: fulano, você não fez o que eu te pedi. Aí você responde assim: ah, mas eu fiz, você falou isso, isso e isso. E aí a pessoa fala assim: mas não entendeu o que eu te pedi. Não foi isso que eu te pedi. Então, entender de pessoas é fundamental para que você seja feliz no local do seu trabalho. Como que você imagina que seria o seu trabalho da forma que você, pensando assim, eu combino com todas as pessoas do trabalho, eu sou elogiada sempre ou elogiado sempre, porque eu faço exatamente o que me é pedido. Ou então, eu gosto muito dos meus colaboradores. Eles são exemplares, eles são dedicados, eles são maravilhosos. Comenta para mim, como que seria isso na sua vida? A Valdirene colocou aqui: nossa, se eu tivesse feito esse curso há 20 anos atrás, teria evitado muitos problemas. Agora entendo. Mas é exatamente isso, Valdirene. Exatamente isso. Quando nós começamos a entender de pessoas, muda o jogo completamente. Completamente. Porque tudo é pessoas, gente. Eu não consigo entender como que existem pessoas que vivem achando que não precisa entender de pessoas. Nós todos lidamos com pessoas o tempo todo. Não existe nada mais importante. Meu Deus, eu lembro que aqui eu já falei em outras lives que aqui na minha casa nós somos 4 perfis diferentes. Eu lembro que eu falava com um dos meus filhos A, ele entendia B. Eu falava C, ele entendia D. Como que uma mãe pode criar um filho feliz se ela não consegue nem falar a língua dele? E ele também não consegue entender a língua dela. Da mesma forma, na empresa. Como que você pode ter colaboradores que fazem aquilo que você pediu da forma que você gosta, se você não soube escolher os colaboradores? E você que é colaborador, como você espera receber um elogio, ou receber uma promoção, ou ser valorizado num trabalho onde você não conhece como que seu patrão, seu gerente, seu líder funcionam? E como que os seus clientes funcionam? Cada cliente é diferente. Nós, quando vamos fazer o atendimento de coaching, a gente normalmente, coaching individual, normalmente nós fazemos a análise de perfil comportamental do nosso cliente, né? Por quê? Porque quando eu entendo como que o meu cliente funciona, o processo de coaching flui muito melhor.
porque eu sei exatamente como que eu preciso falar com ele, o que de fato é importante para ele, quais as características fortes que ele tem e quais são as características que deixam ele mais enfraquecido, mas que ele consegue flexibilizar e trabalhar essas características. É extremamente importante, gente. Se você não conhece o perfil, por favor, procure urgentemente conhecer. Você vai entender que o jogo muda. O jogo muda completamente. Então, nós temos aqui, eu vou falar um pouquinho hoje exatamente sobre os perfis. Por quê? Porque eu quero que você entenda um pouquinho a diferença das pessoas. Quer ver uma coisa? Tem pessoas aqui que gostam de falar e outras pessoas gostam de ouvir. Sim ou não? Comenta aí pra mim. Ah, eu gosto de ouvir. O outro. Ah, eu gosto de falar. Deixa eu ver os tipos de perfis que eu tenho aqui. Que a partir desse feedback que vocês me derem, eu consigo identificar o tipo de pessoa que tem aqui comigo. Então, se você colocar eu gosto de falar ou gosto de ouvir, comenta para mim para eu falar exatamente da forma que você quer ouvir. E também aproveita e comenta para mim se você gosta mais, é mais focado em resultados ou se você é mais focado em relação entre pessoas. Também é uma informação importante que eu preciso saber para que eu consiga te direcionar melhor sobre o seu perfil e sobre o perfil das pessoas que trabalham com você. Afinal de contas, nós estamos hoje aqui falando da importância das relações pessoais no trabalho. Então, comenta aí para mim, você gosta de falar ou de ouvir? Ou você você tem foco em resultado ou você tem foco em pessoas? Para eu direcionar a nossa live e te dar algumas características que muito provavelmente você tem. Vou esperar você comentar aqui, enquanto isso eu vou fazer uns convites aqui, espero que vocês já tenham enviado aí um monte de convitinho, enviaram? Enviaram convites para a nossa live? Vamos lá, então. Gente, eu tô achando que eu tô falando sozinha. Ou vocês não estão me ouvindo, ou eu tô falando sozinha. Ou o delay tá maior. Deixa eu ver aqui se tá tendo algum problema de áudio. Tá tendo algum problema de áudio? Gente, não era nada disso. É porque o negócio não tava passando, me perdoem. Olha aqui. O Luiz respondeu observar resultado. Gosta mais de ouvir, então, né? A Suiane colocou gosto de relação com pessoas. E gosto mais de falar ouvir, Suiane. A Josiane colocou gosto de relacionar bem, ajudar e ver resultado. Andrina, relação entre pessoas. Paula, mais focada em pessoas. Isa, mais focada, gosta de falar. Gosto de falar também. Ótimo. Gente, me perdoa. Não sei por que parou de passar. A Suiane falou que gosta de falar. Então, vamos lá. Tô vindo aqui, gente. Espera aí que eu já vou responder todo mundo aqui. Ó, então vamos lá. Que engraçado. Tinha parado. Oi, gente. Ó, então, Viviane falou que gosta mais de ouvir. A Paula gosta mais de ouvir também. Então, olha só. A Suiane gosta mais de falar. A Andrina gosta mais de falar bem, como diz ela. A Isa gosta mais de falar. A Paula é focada em pessoas. A Andrina focada em pessoas. Josiane gosta de relacionar bem, de ajudar e ter resultado. Relação entre pessoas. Ok. Entendi. Gente, está perfeito. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então tá, então se você... Agora acompanha comigo, nós vamos falar de 4 perfis.
quero que vocês entendam que é uma introdução a um assunto, porque eu não consigo esgotar. Afinal de contas, o treinamento que eu vou dar agora, dia 24, são 7 horas falando sobre perfil comportamental. Então, hoje eu vou dar uma noção para que você entenda mais ou menos, mas que você perceba que nós somos diferentes e temos qualidades diferentes. Combinado? Então, tá, vamos prosseguir aqui então. Então, existem pessoas que gostam de falar. Essas pessoas, elas se dividem os perfis. Nós temos 4 perfis no total. O perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conforme. E aí você vai anotar aí à medida que eu for falando, combinado? Então, se você gosta de falar, possivelmente você tem um perfil dominante ou influente, que são as pessoas que gostam de falar. Se você gosta de ouvir, provavelmente você tem um perfil estável ou conforme. E aí, vou explicar. Quem gosta de ouvir e de falar, pode deixar que eu vou te explicar melhor. E aí, olha só. Então, quem aí gosta de falar, já sabe, ou vai ter o perfil predominante dominante ou o perfil predominante estável, ó, influente. E se gosta de ouvir, ou vai ter o perfil predominante estável ou o perfil predominante conforme. E aí agora nós vamos juntar as duas coisinhas. Nós vamos juntar. Existem pessoas que gostam de foco em pessoas, gostam de relacionamentos pessoais. Essas pessoas são influentes ou estáveis. E existem pessoas que têm o foco em resultado. Ela não importa tanto assim com pessoas. O que ela quer é ter resultado. E aí o que ela faz? Esses aí que gostam de resultados são dominantes ou conformes. Então você já pensa aí. Se você gosta de falar, você já anota lá. Eu sou dominante ou eu sou influente. Se eu gosto de ouvir, ou eu sou estável ou eu sou conforme. Se eu tenho foco em pessoas, ou eu sou influente ou eu sou estável. E se eu tenho foco em resultados, ou eu sou dominante ou eu sou conforme. Fechou? Agora, você vai juntar isso. Vamos juntar. Se eu gosto de falar e tenho foco em resultados, eu sou dominante. Se eu gosto de falar e tenho foco em pessoas, eu sou influente. Se eu gosto de ouvir e tenho foco em pessoas, eu sou estável. E se eu gosto de ouvir e tenho foco em resultados, eu sou conforme. Deu para pegar? Conseguiram anotar? Ou querem que repita? Comenta para mim, para eu saber se deu para pegar ou se é para eu repetir. E aí eu vou colocar algumas características de cada um. Enquanto vocês colocam aqui para mim se deu para anotar ou se querem que eu repita, eu vou... Gente, que incrível isso. Agora, até agora eu tô boba com esse negócio de eu não ter visto passar. Ai, ai. Então, gente, olha só. Ó, a Paula disse que deu, né? Que deu para pegar e provavelmente deu para anotar. A Suiane também disse que deu para pegar. Ok. Então, eu acho que não preciso repetir. Então, olha só. Aí, a Josiane me perguntou assim... Ah, mas e se eu gostar de ouvir e gostar de falar? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe por quê? Porque nós não temos um perfil somente. Nós podemos ter até 3 perfis altos. Tudo tem a gradação. Porque normalmente todos nós temos características de cada perfil desse. Dominante, influente, estável e conforme. Todos nós temos. Uns mais, outros menos. Então, por exemplo, Josi, eu sou a própria pessoa que gosta de falar e gosta de ouvir. Porque o meu estável, meu perfil,
é estável e influente. Ou seja, eu tenho foco em pessoas, só em pessoas, e eu tenho, gosto de falar, porque eu sou influente, mas eu gosto também de ouvir. Então, eu tenho essas duas características, mas tem pessoas que têm três perfis. 4 não. 4 só a Mulher Maravilha. Sabe a Mulher Maravilha? Quem criou a Mulher Maravilha foi exatamente o psicólogo que criou essa teoria DISC. Essa teoria DISC, que fala sobre esses perfis, ela foi criada mais ou menos em 1920. E ele que criou a Mulher Maravilha. E aí, para pegar, né, para criar a Mulher Maravilha, o que ele fez? Ele pegou todas as melhores características de cada perfil e colocou na Mulher Maravilha. Só que não existem Mulheres Maravilhas. Não existem super-heróis de verdade. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, mas todos nós temos superpoderes. Só precisamos identificar os nossos superpoderes. Todos nós podemos fazer muito além do que imaginamos. Nós nunca usamos a nossa maior capacidade, sabia? Até porque nós não temos consciência delas. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas não se conhecem. E aí, olha só, trazendo para o trabalho, né, que é o nosso assunto principal hoje, quem estiver focado em família ou em autoconhecimento, não deixe de assistir as outras 2 lives do início da semana, tá bom? A Andrina colocou aqui. A gente consegue modificar com o passar dos tempos e com os treinamentos o nosso perfil? Não. O perfil, ele é natural. O perfil, ele nasce com você e você vai viver com ele. O que você vai conseguir fazer com sabedoria é flexibilizar. Você vai aprender a flexibilizar características suas. Você vai aprender a ter inteligência emocional com os treinamentos. E com isso você vai aprender a flexibilizar sem sofrer. Porque agora eu vou trazer para a área profissional. Lá no meu cartório, por exemplo, no cartório, tem meninas aqui do cartório, aqui na live, e elas podem confirmar isso, sabem que isso realmente aconteceu. Eu não entendia de perfil e a maioria das pessoas que estavam trabalhando comigo eram todas estáveis. Todas estáveis. Por quê? Porque a gente tende a gostar de quem se parece com a gente. É a mesma coisa que acontece com o filho. Normalmente a gente lida melhor com aquele filho que tem um perfil parecido com o nosso, né? Isso não quer dizer que a gente gosta mais de um ou de outro, mas a gente lida melhor com quem se parece com a gente. A gente sabe onde está pisando, né? Então, lá no meu cartório, eu só tinha pessoas estáveis. E o que acontece? O estável, ele tem foco em pessoas e ele tem foco e ele é lento. O negócio dele é relações pessoais. Então, se eu tiver só pessoas com esse perfil, às vezes eu preciso de algum trabalho mais mais focado em resultado, eu não tenho pessoas para isso. Às vezes eu preciso de um líder que vai impor, que vai colocar algo mais firmemente, eu não tenho ninguém com isso. Então, quando nós temos um líder que não entende de pessoas, ele acaba prejudicando os resultados, tanto da empresa, quanto dos próprios colaboradores, e coloca os colaboradores em situação de sofrimento. Mas sofrimento? Por que isso? Você deve estar se perguntando. Pelo seguinte, se você é, por exemplo, influente, e aí você entra para trabalhar num lugar, e aí o seu trabalho lá vai ser fechado numa sala com ninguém atrás de um computador, e é ali que você fica 100% do tempo do trabalho. Você vai conseguir fazer? Vai. Mas com o tempo você vai adoecer. Porque nós não conseguimos ficar flexibilizados tanto tempo. Eu tenho um exemplo no cartório, que é a Viviane, né? Uma colaboradora espetacular, dedicada, foco em resultado, perfil dela, conforme estável. O que o conforme estável faz?
conforme estável, focado em resultado, e ele vê defeito em tudo que tiver mais ou menos, ele vê o defeito. Isso é ruim? Não. Isso é bom, principalmente nos casos do cartório, por exemplo, que tem que ser focado em detalhe. Então, um errinho chama muita atenção para ela. E, como ela é conforme estável, ela não gosta de palco, ela gosta de ficar fechadinha, não gosta de ficar no meio de uma multidão sendo o foco das atenções. E aí ela que celebra casamento. Quando eu aprendi a lidar com perfil, entendi de perfil, eu falei com ela assim, Vivi, tô te matando aqui celebrando casamento. E aí ela falou comigo assim, vou te tirar daqui, falei com ela, vou deixar você na parte interna do casamento e vou passar a celebração para outra pessoa. E aí ela falou, não, Rosa, não faça isso comigo não, porque eu nem conversava em público. Hoje eu consigo conversar com pessoas por causa dessa habilidade que ela aprendeu a trabalhar, de conversar com pessoas, de celebrar os casamentos. Então ela desenvolveu isso. Não é o natural dela, não é natural para ela e nem tão confortável, mas ela conseguiu desenvolver. E por que eu permiti que ela continuasse? Porque celebra casamento só 2 dias na semana. Então, de 5 dias que ela trabalha, só 2 dias ela celebra casamento e ainda assim é só em um período da tarde. Então, não coloco em risco, não trago sofrimento para ela. Eu ajudo ela a flexibilizar o perfil dela, mas não traz sofrimento. Agora, se eu deixasse ela só na celebração todos os dias, ela ia adoecer. Então, olha a importância que tem você entender de pessoas, sendo você colaborador ou sendo você líder, para você colocar as pessoas no lugar certo. Então, olha só, se você precisa de pessoas para atender pessoas, se você precisa que essa pessoa cative o outro, você precisa de um influente. Agora, se você precisa de uma pessoa que vai se afeiçoar com aquela pessoa que ela vai atender, você vai precisar de um estável. Então, eu vou colocar algumas características. Você que já anotou aí o seu perfil, possível por perfil, eu vou colocar algumas características. E aí você já anota e vê se vale, se é isso mesmo. Aproveita e já anota daquela pessoa que eu te pedi lá no início. Falei assim, anota aí o nome de alguém que você gostaria de lidar melhor no trabalho. Lembra disso? Então, você já deve ter identificado aquelas questões, se ela é dominante, influente, estável, conforme. Agora, olha aí. Se você estiver lidando com uma pessoa dominante, o dominante normalmente ele tem força de comando. Ele é um líder nato, mas é um líder firme. Ele não é aquele líder que vai lá e conversa com você com jeitinho, não. Ele é seco. Ele dá ordem e é uma ordem, né? Ele é dominante, ele é comandante. Ele, então, é firme e decidido e ele gosta de desafios. Ele é também ousado e competitivo. A Isa colocou aqui, meu filho trabalha comigo, atende muito bem no balcão, mas não sabe ficar preso dentro do cartório, sai toda hora. Pois é, muito provavelmente ou ele tem influência ou ele tem estabilidade. Muito provavelmente, influência. Pode ser que ele tenha dominância também, mas tem que saber melhor. Mas o dominante, ele é um resolvedor de problemas nato. Dá um problema na mão dele, se ele for dominante, dá um problema na mão dele que resolve. Então, se você falar assim, olha, fulano, eu acho que só você consegue cumprir isso aqui. Nossa, mas ele vai virar um mundo e vai cumprir. Então, o dominante, ele gosta de desafio, ele é focado em resultado, o negócio é ter resultado para ele. Então, se você é assim, ou tem um colaborador assim, ou tem um líder assim, você já sabe como que você tem que lidar. Inclusive, gente, o dominante, ele tende a ser muito
objetivo no que ele quer. E quando ele é muito objetivo naquilo que ele quer, às vezes ele é grosseiro. Mas nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, essa grosseria nem é por maldade, né? A maioria das vezes não é grosseiro por maldade. Eu, que sou estável, quando converso com um dominante, isso aí é difícil para mim, é desafiador, porque o estável dá muita volta para falar alguma coisa. O dominante não, é seco e é reto. Então, às vezes dói, sabe? Às vezes machuca, a gente fala assim, poxa vida, mas aquela pessoa não precisava ter falado desse jeito comigo. Mas não é isso, é o jeito dela, é o perfil dela, tá bom? Então, passamos o dominante, vamos pensar aí naquela pessoa que é influente. Qual que é o foco do influente? O influente, ele tem foco em pessoas. Ele quer influenciar, ele quer conversar, ele quer ter 1 milhão de amigos, mas ele não se importa assim com a profundidade da amizade, né? E ele não é focado em detalhes. O influente quer mesmo influenciar as pessoas que estão à sua volta. Ele gosta muito de falar e ele gosta de conviver com pessoas. Então ele é muito comunicativo, ele é otimista ao extremo, super entusiasmado. Às vezes você que principalmente se você for conforme, você tem foco naquilo que pode dar errado. Aí você vê aquele influente, você fala assim, gente, tá na cara que vai dar errado. E o influente tem certeza que já deu certo. Então, o influente, ele é persuasivo, ele é carismático e ele é muito sociável. Ele não quer magoar ninguém, ele quer que as pessoas gostem dele, ele gosta de palco. O influente é a pessoa própria, por exemplo, para celebrar o casamento, né? Que ele gosta de estar na frente, de ser o foco das atenções. Então, o influente, da mesma forma que ele gosta de estar, né, no palco, ele não gosta de ser criticado. Então, se você tem um colaborador que é influente, quando você critica ele, você o magoa, porque ele gosta de ser valorizado. Ele precisa desse valor, dessa valorização. E quando o influente ele é líder, ele lidera também. Inclusive é uma coisa que as pessoas não sabem, mas todo mundo acha que líder é aquele que tem comando. Não, tem vários tipos de liderança. A Viviane falando aqui, ó. A Paula falou, certeza que não sou influente. A Viviane falou aqui, hoje agradeço muito por ter me colocado para fazer casamento, pois perdi o medo de falar com pessoas e a vergonha de falar em público. Olha que maravilha, gente. Mas isso porque foi equilibrado. Porque se eu tivesse colocado Viviane para celebrar casamento todos os dias, ela já teria adoecido. Mas aí o influente, ele gosta, quando você critica um funcionário que tem influência, aquilo é ruim. E quando você valoriza aquele funcionário, é bom que seja em público. Ele quer que todo mundo saiba que ele foi valorizado. E agora, a questão da liderança que eu estava trazendo. Existem líderes dominantes, influentes, estáveis, conformes. São lideranças diferentes, mas não quer dizer que a pessoa que é estável, por exemplo, não pode liderar. Cada um lidera de uma forma. O influente, ele lidera com motivação. Ele motiva as pessoas a fazerem da forma que ele quer. O dominante é determinado, ele determina, tem que ser assim e pronto, ok? Passamos então para estabilidade. O estável, ele é calmo e paciente. Ele é planejador. Ele é conciliador, constante e bom ouvinte. E aí, você que me conhece há mais tempo, você deve ter percebido que eu sou muito constante. Eu insisto até aquela coisa fluir. Eu sou muito constante, muito persistente. Sou também calma. Outro dia eu fui fazer uma palestra e a menina falou comigo assim, aqui, você é sempre calma desse jeito? Mas é porque é o meu perfil. Aí ela falou comigo assim, eu gostaria de ser assim. E aí eu trago mais esse recado para você. Não queira ser igual a ninguém. Seja você. Conheça as suas qualidades, conheça as suas fortalezas, conheça os seus defeitos também. E seja você. Não queira ser igual a ninguém. Você é único e maravilhoso.
viu? Então, se você tem estabilidade, você é calmo e paciente, é planejador, é conciliador, é constante e é bom ouvinte, é um dos melhores amigos, tá? Porque não sai falando nada pra ninguém, é muito reservado e é um ótimo ouvinte, tá bom? Agora chegando na conformidade. Se você... deixa eu voltar aqui no estável. Se você é um líder estável, você provavelmente vai ter uma certa dificuldade de impor algo, mas você vai conseguir ir conversando e influenciando e levando as pessoas a fazer da forma que você gostaria. Inclusive, o estável, ele preza por harmonia nos ambientes. Então, um lugar liderado por um estável normalmente é leve. É aquele lugar que as pessoas chegam e falam assim, poxa vida, mas aqui é diferente. Eles falam muito isso no meu cartório, sabe, gente? Porque todo mundo aqui conhece cartório e sabe que cartório as pessoas costumam dizer assim, é burocrático, o povo é frio e tal. Lá no meu cartório não é assim. É muito comum as pessoas chegarem e falar, nossa, mas aqui é diferente, aqui a gente é atendido com mais atenção, as pessoas são carinhosas e tal, porque nós temos essa questão da estabilidade. Eu, como líder estável, e as pessoas que estão lá, muitas têm o perfil estável também. Então, isso ajuda demais no relacionamento com os clientes, né? E se você tem um colaborador que é estável, você precisa dar tempo para ele ir acostumando com as coisas, ensinando com cuidado e com carinho, porque quando ele aprender, ninguém vai fazer igual a ele. Mas não espere do estável rapidez, ele não é rápido, mas ele é perfeccionista, tá? Ele preza por segurança. E o último perfil, conformidade. Gente, o que é conformidade? Já viu falar assim, tá tudo nos conformes? Tá tudo nos trinques? É mais ou menos isso. Quando tá tudo certinho, o conforme é aquele que gosta tudo certinho. Ele tem foco em detalhes e ele gosta de ouvir. Ele só fala se ele tiver certeza. E ele só faz algo com muito cuidado para não errar. Ele gosta de criticar, mas não gosta de criticar por maldade, não. Ele gosta de criticar, tipo assim, fulano, isso aqui não está certo, para que você conserte, para que você não erre mais. Não é com maldade que ele faz isso, mas como quase ninguém gosta de ser criticado, normalmente nós levamos a mal. Então, o conforme também, ele é lento, ele não é muito rápido, mas como ele é foco em tarefa, se você falar com ele assim, faça rápido, ele vai fazer. O estável, não. Então, o conforme ele cumpre da forma que você pedir. Ele é preciso, ele é detalhista, ele é perfeccionista, ele é discretíssimo, ele é disciplinado e organizado. Aquela pessoa que coloca tudo nos lugares. Então, são esses os perfis. Esses são os perfis. E gente, por favor, entendam que isso é superficial. No curso que eu vou dar sábado, serão 7 horas falando dessa teoria DISC, da teoria de tipos psicológicos, que fala sobre extroversão, introversão, e também fala sobre como que você recarrega suas baterias, sabe? Se você é extrovertido ou introvertido, e também fala sobre os valores. Valores é o que nos movimenta, é o que nos coloca em movimento. A Paula colocou aqui, sou estável, essa sou eu. Pois é, Paula, também sou estável, por isso que a gente combina bem, tá vendo? Então, gente, nosso tempo já passou, mas eu gostaria muito que você comentasse aqui rapidinho para mim, se você conseguiu identificar qual é o seu perfil e qual que é a sua característica principal. E eu gostaria de dizer para você também que nós já estamos no segundo lote do nosso treinamento Decifre, Influencie Pessoas. E você, que é líder principalmente, se você contrata alguém que não tem o perfil para aquele cargo que você precisa, você está colocando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. Por quê?
Uma pessoa com um perfil no lugar errado, essa pessoa, ela não vai te dar o resultado que você precisa. Muito pelo contrário. Agora, se você é colaborador, está trabalhando com algo que é muito diferente do seu perfil, você está colocando a sua felicidade em jogo. Então, quando você deixa de trabalhar em algo que está de acordo com o seu perfil, você está deixando a sua felicidade na mão dos outros. E por isso, você toda sexta-feira à tarde, você fala, sextou, vou passar um fim de semana maravilhoso, até que chegue o domingo, meio-dia. Depois, já vai chegando, vai aproximando o dia de trabalhar e as coisas vão ficando difíceis. Então, não abra mão de entender do seu perfil, de entender do perfil que trabalha, das pessoas que trabalham com você. Não abra mão disso. Ou você está perdendo dinheiro, ou você está perdendo saúde. Não se esqueça disso. E aí você pode pensar assim, Rosa, mas então como que eu vou resolver isso? Me chama no direct, eu vou te explicar melhor. Se você é colaborador, vamos fazer uma análise de perfil, vamos participar desse treinamento dia 24 e conheça você profundamente para que você seja mais feliz. Nós não estamos aqui nessa vida para passar uma vida sem felicidade, não. Confesso para vocês, isso é perda de tempo. Nós não fomos criados para serem felizes, não fomos. Falo isso do coração. E se você é líder, me chame também. Nós temos várias coisas que podemos fazer numa empresa. Nós podemos fazer mapeamento de cargos. O que é mapeamento de cargos? Fala, olha, fulano, nesse cargo você precisa de uma pessoa de tal perfil, nesse você precisa de outro, nesse... E a gente coloca as pessoas no perfil direitinho. E tem como fazer a análise de todas as pessoas da equipe para remanejar, colocar no cargo certo. Gente, tem inúmeras coisas que você pode fazer. O que você não pode fazer é ficar reclamando do seu colaborador sem entender de pessoas. Ficar reclamando do seu cliente sem entender de pessoas. Ficar reclamando do seu chefe sem entender de pessoas. Depois que você entender de pessoas, você vai mudar a sua vida. Combinado? Um monte de gente falou aqui que identificou o seu perfil e eu fico feliz por isso, apesar de ser uma live rápida, até falando errado, rapidinha. Fico feliz em saber que você acompanhou, espero que você tenha gostado. A Andrina colocou, não conseguimos ser reconhecidos se nem nós nos conhecemos. Exatamente, Andrina. Se você não sabe o que você tem de bom, você não vai usar o que você tem de bom da forma correta. E aí, como que o outro vai perceber? Não tem jeito, né? Então, assim, essa valorização profissional, ela é muito importante. Tanto para o líder ter um serviço adequado, tanto para o colaborador se sentir bem. Paula, fico feliz, né, de você ter gostado. A Heloísa entrou, vai ficar gravada a live, Heloísa, aqui no feed e no YouTube, viu? Vai lá e assista. Então, gente, por hoje é só. Ô, Paula, obrigada, viu? A gente aprende junto, tá bom? Muito obrigada, gente. Que vocês tenham um sábado abençoado, um domingo maravilhoso e que na segunda-feira possam ir trabalhar felizes, porque vocês começam a entender como que vocês funcionam e as pessoas ao lado de vocês, né? As pessoas que trabalham com vocês. Espero que vocês sejam cada dia mais felizes e contem comigo para isso, tá bom? Se conhece alguém, João Molevade, que possa participar do curso dia 24, já manda me chamar aqui que o curso vai ser maravilhoso, viu? Eu posso garantir. 7 horas entendendo de pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.